Boa noite a todos, graça e paz. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Jó 36, do 15, versículo 15 e 16. Ao aflito, livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Essa passagem aqui está falando sobre um amigo de Jó, numa situação em que Jó se encontrava, e ele foi dar um conselho para Jó, e sobre a situação em que Jó estava, que era uma situação de angústia, de aperto, e a gente muitas vezes se encontra assim. E a gente quando está numa situação dessa, a gente às vezes começa até a murmurar, começa a questionar a Deus, procurar onde Deus está, e não consegue enxergar. E nessas horas que a gente tem que se calar e esperar em Deus, e pelo fato da gente estar aflito, pela ansiedade de querer resolver situações, a gente não vai encontrar, se a gente não esperar nele, não descansar. Então, é um momento que Jó estava passando, em que era necessário que ele passasse por aquilo, para ele ver o mover de Deus. Porque a gente só vê o mover de Deus, só quer ver o mover de Deus nas bênçãos. E na verdade a gente é construído, a gente é edificado, cresce nesse tipo de situação. Momento de aflição, de angústia, de decepção. Eu estava me questionando ali sentado, porque vai ter um casamento, né? Eu pensei, Deus, vamos cantar uma palavra dessa, né? Só que a gente não sabe que eu posso estar assim, muitos podem estar numa situação diferente da minha. Tem pessoas que devem vir para a igreja buscando uma resposta de Deus no momento de aflição, como um casal que vai casar aqui, eles estão num momento de alegria para eles, porque selar essa união na presença de Deus, na presença de todos, né? Para eles é um momento que eles esperam, que eles estão querendo isso há muito tempo. Só que muitos vêm porque estão precisando de uma palavra, estão aflitos, e essa palavra me trouxe sobre um momento que também a gente passa, e às vezes as pessoas não conseguem enxergar, mas Deus sempre vai estar ali, sempre vai estar ali. Por isso que o amigo de Jó veio e falou para ele sobre a situação que ele se encontrava, para ele esperar em Deus. Então, apesar de tudo que acontece, apesar de tudo que a gente passa, a gente olha às vezes para o vizinho, para o amigo, para o companheiro, ou até para o irmão que está aqui, congrega junto com a gente, e ele às vezes tem a aparência que está bem, mas por dentro a gente não sabe como que pode estar. Às vezes está precisando de um milagre no casamento, de uma resposta de Deus numa situação. Então, esse é o momento que a gente, quando vem para a igreja, a gente tem que se colocar na presença de Deus e pedir para Deus: Deus, eu quero uma resposta. Tanto é que ele fala que no momento de angústia, para um largo e espaçoso lugar, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Então Deus está sempre perto de nós, só que a gente tem que confiar nele e esperar nele, e por isso hoje a gente está aqui. Então vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Senhor Jesus, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Senhor, só o Senhor sabe o que cada um passa lá fora, o que cada um de nós passamos no nosso dia a dia, as situações que nós enfrentamos, e esse momento que a tua igreja se reúne, Senhor, para te adorar. Mas no particular de cada um, o Senhor sabe, Pai.
Então, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu convido para que a sua presença se manifeste nesse lugar. Senhor, desde já, Senhor, eu declaro os céus abertos sobre esse ambiente, porque esse ambiente é preparado para o Senhor, para adorar a Cristo e para que nós venhamos entregar a Ti, Senhor, as nossas misérias, porque nós não somos nada, e se somos alguma coisa é porque o Senhor tem misericórdia de nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, amém. Dê uma salva de palmas. Amém? Que igreja linda, né, gente? Vocês já olharam quantas flores? Eu entrei aqui e levei um susto, porque eu não tinha visto no grupo, eu estou sem celular. E eu falei, que igreja mais linda, cheia de flores, deve ter uma alegria dentro de mim. E eu pensei assim, quantos casamentos já foram feitos aqui? Deus é bom, né? Deus é muito bom. Pai, nos colocamos diante da Tua presença, Espírito Santo de Deus. Tens toda a liberdade aqui, Espírito Santo de Deus. Vem tomando este lugar, vem tomando os nossos corações. Vem enchendo essa casa, Espírito Santo. Vem enchendo os nossos corações. Vem se derramando sobre cada um de nós. Hoje tem casamento, Espírito Santo de Deus. Hoje tem um casamento e isso muito te alegra. Te agradecemos, Espírito Santo, por este casamento. Te agradecemos porque o Senhor é bom. Te agradecemos porque todas as coisas acontecem, porque o Senhor permite. Vem, Espírito Santo de Deus, cuidando de cada um de nós. Vem tomando este lugar. Vem nos tomando para Ti, Espírito Santo de Deus. É uma honra estar aqui, Pai. É uma honra, é um privilégio poder estar aqui para Te adorar. Declaramos que Te amamos. Declaramos aqui, Senhor, nessa noite que Te amamos. Declaramos que nós amamos o Senhor.
suas vestes são brancas. O Senhor é santo, o Senhor é puro, e o Senhor, quando nos toca, nos purifica de toda impureza, de todo pecado. Quando o Senhor nos toca, o Senhor derrama da tua misericórdia. O Senhor nos toca, e pela tua graça, e pela tua misericórdia, e pela tua bondade, é que podemos, oh Jesus, é que podemos ser transformados de glória em glória, de dia em dia. É quando o Senhor nos toca, é quando nos arrependemos e nos aproximamos do Senhor Jesus. É quando entendemos que o Senhor é o único caminho que nos leva ao Pai. Tu és o único caminho que nos leva ao Pai. Não tem outro caminho, não há outro caminho, não tem para onde ir. Só tu tens palavra de vida eterna. Só tu tens palavra de vida eterna. Só tu tens vida para cada um de nós. Não tem para onde ir.
Boa noite a todos, a paz. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26, versículo 12. E nos diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Amém? Amém. Queridos, nós entramos numa parte do culto onde é tão importante como a abertura, o louvor e a palavra. Presta atenção aqui, porque isso daqui tem o poder de mudar a nossa vida de uma forma extraordinária. A Bíblia diz de um rapaz chamado Isaac que essa época era uma época de seca, não diferente como agora. Talvez os frutos ainda nasçam, mas você sabe quando você vai a algum lugar, você humanamente diz: as coisas estão caras demais. E não era diferente nessa época. Mas deixa eu explicar algo para você que Deus deixou registrado na carta a Coríntios, capítulo 9. Ele diz que ele deu a semente àquele que semeia. Você tem algo na sua mão que ninguém mais tem e que ela pode destravar o seu futuro. Aleluia. Porque não foi ninguém mais, ninguém menos que te deu, se não foi o próprio Deus. E Isaac entendeu essa palavra, entendia essa verdade, que Deus dava semente a mão deles e para ele semear. Aonde os filisteus plantavam e não nascia nada, Isaac plantava e colhia. Ele era diferente? Não. Ele só tinha um Deus que sabia fazer milagres e tinha a ousadia de semear aquilo que ele tinha mão. Ele só tinha a ousadia de semear e acreditar no Deus que deu semente para ele. Ao ponto que aonde ele cavava, dava água. Aonde ele semeava, dava fruto. O problema nunca foi a crise. Deixa eu te falar algo. Deus vai usar a crise para te abençoar. Eu acho que você não entendeu, porque isso mexe no seu raciocínio. Deus quer usar a crise para te abençoar. Deus quer usar a crise para exaltar o nome dele através da sua vida. Mas para isso ele precisa de uma semente que ele já colocou na sua mão. Não é o tempo, é a semente que semeamos que muda a nossa história. Se Isaac não semeasse, Isaac seria só mais um. Mas a Bíblia diz que quando ele semeou, ele entrou em 3 estágios. Ele prosperou, ele enriqueceu e ficou riquíssimo. Quando a gente entende aquilo que Deus colocou na nossa mão, a gente semeia sem medo do que vai faltar, porque aquele que deu é aquele que vai colocar novamente a semente na minha mão para me semear mais uma vez. A gente acaba prosperando, enriquecendo e ficando riquíssimo. Mas não é para o nosso louvor, é porque ele quer falar assim: eu sou Deus, que sou dono do ouro e da prata. Não é crise, não é nada que vai parar os meus filhos. O mundo pode estar reclamando de crise, mas meus filhos têm que provar o melhor. Então, onde tocar, milagres vão acontecer. Querido, as
semente está na sua mão e está na minha mão. E se você acredita no Deus que você saiu, eu te convido a você ficar de pé, trazer a sua oferta ao altar. Pode trazer a sua oferta ao altar. Amém? Estenda sua mão para cá, querido. Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor, meu Pai, pela chance, meu Pai, de o Senhor nos confiar a semente, meu Pai, e mudar a nossa história através dela. Pai, que essa semente venha dar fruto sem volume, meu Pai, aonde tocarmos as nossas mãos, ali milagres ocorram, portas se abram, o sobrenatural aconteça, porque é o Senhor que disse que faria, que abriria o bom tesouro do céu, derramaria da sua bênção e os celeiros irão transbordar, meu Pai. Aonde, meu Pai, havia escassez, Pai, que começa a haver abundância, começa a haver fartura, começa a haver transbordo, meu Pai, em nossas vidas. No nome de Jesus, meu Pai, que a miséria agora se cesse, que nós sejamos conhecidos como um povo, meu Pai, que prosperou, enriqueceu e ficou riquíssimo, meu Pai, para que o seu nome seja glorificado. Repreendemos, meu Pai, toda ação de demônios que atuam nas finanças, no nome de Jesus, meu Pai, e oramos também, meu Pai, pelos pedidos, meu Pai, de oração, pelos projetos de vida, declaramos, meu Pai, que ali, meu Pai, o seu poder, a tua vontade irá se manifestar, e não há, meu Pai, palavras, e não há agir de demônios, nem de homens que irá impedir o seu milagre. Agir no Senhor, ninguém pode impedir, meu Pai. Então cremos, meu Pai, que o Senhor irá realizar segundo já propôs em seu coração para esse tempo, meu Pai, nas nossas vidas, na vida daqueles que estão pedindo por libertação, meu Pai. Entra com libertação, com salvação, com cura e com transformação. No nome de Jesus, oramos e agradecemos ao Senhor. No nome de Jesus, amém. Agora o Senhor, querido, recebendo um apóstolo. Queridos, boa noite, graças a Deus, amém? Amém. Estamos no casamento, para celebrar. Ainda não é o momento do casamento, eu quero dar uma palavra antes, porque nós estamos em um culto público. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 35. Lucas 18, 35, a palavra de Deus ela diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Quero ver. E Jesus lhe disse: Vê, então a tua fé te salvou. Logo viu, seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero sua atenção só por alguns minutinhos só. Porque a gente já vai fazer o casamento. E eu acho importante a gente entender, primeiro, que Deus tem uma vontade. Deus não é um Deus que não faz
faz nada. Ele tem uma vontade em realizar na vida do ser humano alguma coisa. Só que a maioria das vezes aquilo que a gente quer não é aquilo que ele quer. A gente quer uma coisa e a gente quer que Deus faça isso imediatamente, agora. Quando as coisas são de acordo com a vontade de Deus, Ele tem a sua vontade para realizar e pode ser imediatamente. Aqui foi uma questão de minutos. Jesus estava passando, havia uma pessoa com uma dificuldade e ouviu falar que quem estava passando era Jesus o Nazareno, aquele que estava fazendo muitos milagres, curando enfermos, ressuscitando mortos, aquele que era já conhecido por aquilo que ele fazia. Jesus sempre foi conhecido pelas pessoas por aquilo que ele poderia fazer na vida das pessoas. E aqui a Bíblia ela fala muito claro. Jesus não perguntou se era dor de cabeça, dor nas costas. O que você tem? A gente classifica a oração. A gente ora assim, primeiro a gente pergunta o que tu tem. Eu tenho só uma dor de cabeça. Então a gente diz, então vamos orar. Agora, se é algo mais grave, a gente já tem dificuldade de orar. Por quê? Porque a gente acha que as coisas difíceis Jesus não pode fazer. Eu quero que você olhe para quem está do seu lado e diga assim, Jesus pode tudo. Inclusive aquilo que você não consegue, Ele pode. Se for da vontade dEle, tudo que está de acordo com a vontade de Deus, Jesus faz. E seria de acordo com a vontade de Deus por alguém? Sim, seria, porque o profeta Isaías havia profetizado que ele havia levado as nossas doenças. Então ele estava fazendo de acordo com a vontade de Deus. Então, quando ele diz assim, eu quero ser curado, Jesus olha para ele e diz, isso aqui está escrito, isso aqui está na palavra. Então eu vou fazer. O que queres que eu te faça? Eu quero voltar a ver. E Jesus imediatamente estendeu as mãos e esse homem foi curado. Então, para Deus não tem problema grande, problema pequeno, coisa difícil, coisa mais ou menos. Para Deus não há dificuldades que são maiores ou menores. Para Deus, se estiver de acordo com a vontade dEle, Ele faz. Se for da vontade dEle, Ele realiza, Ele opera. Porque Ele é Deus. Estava conversando esses dias com um irmão. Aí eu lembrei de uma coisa que eu ouvi um pregador falar, e esse pregador disse assim, Deus é aquele que mata e não vai preso. Eu pensei, é verdade. Quem é que vai prender Deus? Então, se algo está de acordo com a vontade dEle, Ele faz. Se você está orando por alguma coisa e não acontece nada, não é porque Deus não pode fazer, é porque não está de acordo com a vontade dEle. Porque tudo que está de acordo com a vontade dEle, Ele realiza. Amém? Amém. Então, para não ficar uma palavra livre do culto, eu decidi dar uma palavra para a igreja, antes de nós começarmos a celebração do casamento. Quero chamar a apóstola Suzy. Ela vai começar a celebração. Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Que silêncio, né? O que é isso? Agora está melhorando. Agora estamos no culto. Louvado seja Deus. Nós vamos pedir para os noivos e os testemunhas irem lá para trás. A Gabriela vai estar orientando vocês. Eu queria vai ficar no som. Hoje é um dia bem especial, um dia onde uma brecha será fechada, amém? E a bênção será instalada, aleluia.
Nós vamos colocar uma música para a entrada dos testemunhas. E daí depois então a música para a entrada dos noivos, aqui tudo a vivo e a cores. E depois então a marcha oficial para a nossa noiva. Amém? Profética. Uma salva de palmas. As testemunhas que acordam no igreja, pode chegar lá. Mais uma salva de palmas para Jesus. As testemunhas que são parentes, podem se dirigir. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, glória a Deus. Você pode colocar aqui, glória a Deus, aleluia. Pode secar os testemunhas. Eu quero deixar uma palavrinha para vocês, que está ali em Eclesiastes, o capítulo de número 4, e o verso de número 12 em diante. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Vou repetir. Um homem sozinho pode ser vencido. Aí diz, mas 2 conseguem se defender. Ó. Mais um cordão de 3 dobras não se rompe, não se arrebenta facilmente. Olha que tremendo. Eu trouxe aqui 2 cordinhas para a gente poder entender esse texto. Que um homem sozinho, ele pode ser vencido. Se nós quisermos arrebentar isso aqui, facinho, né? Eu não vou usar minha força aqui, mas vocês sabem que vocês conseguem arrebentar isso, certo? 2 conseguem se defender, certo? Mas mesmo assim a gente ainda consegue arrebentar. Daí eu trancei 3 aqui. Um cordão de 3 dobras, ele não consegue se romper facilmente. Então a diferença está em ser 3. 2 é melhor do que 1, certo? Diz a Bíblia. Mas 3 é muito melhor do que 2. E quando nós chamamos Jesus para estar no nosso casamento, nós nos tornamos um cordão de 3 dobras. Nós sabemos que todo casamento, ele é lindo, esse romance, esse amorelos, onde o amor de homem e mulher é lindo, mas nós sabemos que existem as suas dificuldades, as suas diferenças, a forma de visão. Então, por conta disso, às vezes nós temos alguns desajustes que nós enfrentamos.
Né? Eu lembro que eu passei, quando nós casamos, eu casei, eu pensava assim, nossa, eu vou casar com um homem de Deus, vou casar com um homem de Deus, eu pensei que eu estava casando com um anjo, né? E quando nós entramos no casamento, a gente vê que eles não são anjos, não é? E a gente percebe então que vem muita dificuldade, a gente acaba se decepcionando, tanto ele quanto eu. A gente consegue se decepcionar, por quê? Porque a gente imagina uma coisa, quando chega lá a realidade é totalmente outra, porque nós não casamos com pessoas perfeitas, nós casamos com pessoas imperfeitas, mas na nossa imaginação, na nossa mente, nós criamos uma ilusão de perfeição, e por conta disso vem os traumas, vem as decepções, vem os ressentimentos, vem as mágoas, vem tantas coisas. Por isso que Jesus, ele precisa estar no nosso casamento. E quando ele está ali, ele não vai se romper aquele casamento. Por quê? Porque um cordão de 3 dobras não se rompe. Quando a gente for pensar em desistir, ou for pensar na decepção, ou for pensar na dificuldade, ou for pensar na circunstância, a gente vai olhar para aquele que está ali junto com nós, sustentando. Né? Eu lembro que nós passamos por uma crise bem difícil assim, no nosso casamento, e eu disse, espera aí, vamos sentar. A gente começou isso aqui junto, a gente vai junto até o final. A gente não vai desistir. A vontade é fugir, mas nós decidimos, a gente vai até o final. E agora, esse mês de outubro, nós vamos completar 25 anos. Né? Então, que Deus nos dê graça para que a gente possa ir até o final. Por que a gente consegue vencer ano após ano? Ou por que você vai conseguir vencer ano após ano? Porque você vai olhar para o cordão de 3 dobras, não só para o teu parceiro, não só para a tua parceira, mas para aquele que uniu essa parceria. E isso faz toda a diferença. A Bíblia conta a história de uma mulher que ela fugia dos casamentos. Ela entrava no casamento, quando vinha um momento difícil, ela fugia. Quem é essa mulher? A samaritana. Ela fugia e ia para outro casamento. Aí ela fugia e ia para outro casamento, porque aquele não era bom, porque o outro não era bom, aí o outro também não era bom, aí o outro também não era bom. Até o dia em que ela encontra Jesus. E Jesus diz, vai lá e busca o teu marido. E o que acontece? Ela diz, eu não tenho marido. E ele diz, falasse certo, porque tu já tivesse 5. E esse que tu tem agora não é teu marido. Ela precisava se casar com ele. É isso que vocês estão fazendo aqui hoje. Agora ele vai ser teu na terra e também ligado no céu. E o Júnior vai ser da Ivana, e a Ivana vai ser do Júnior abençoado na terra e também no céu. Né? Vocês já são casados, mas agora vocês estão pegando a bênção de Deus. Então não basta só estar junto, nós precisamos de uma coisa chamada bênção. E essa mulher, quando ela tinha as dificuldades, ela ia para outro parceiro, ela procurava outra pessoa, porque ela fugia daquele casamento. Nós não fomos feitos para fugir, Deus nos fez para enfrentar, para vencer, mas nós sabemos que sozinho é muito difícil. Nós precisamos da terceira pessoa dentro do nosso casamento para que a gente consiga resistir os momentos difíceis, os momentos de dificuldade. Né? Aqui eu gostaria de estar falando só de coisas assim, romance, amor, mas na verdade tudo isso faz parte, essa relação você já tem. O que nós precisamos é acordar e despertar o momento onde não vai ter a relação, onde o mel, cadê o mel? Mas vai ser tão bonito, né? Então daí, aí existe um jeito de ficar bonito. Você não pode fugir da realidade. Nós precisamos voltar para a realidade e dizer, quer saber? Eu vou lutar até o final. Claro que existem as duas partes, né? Às vezes um não consegue segurar, mas você, que não seja você, aquele que abra a mão, aquele que fuja, mas seja você aquele que lute até o final para segurar, para que o cordão de 3 dobras não se rompa, sempre olhando para Cristo, sempre olhando para Jesus. Uma vez eu disse, Jesus, é fácil o senhor falar isso, o senhor não foi casado, né? A gente acha coisa, né, para poder dizer, né, para Deus. Você não foi casado? Não, mas eu vou me casar. Oh, meu Deus, é verdade. A igreja é a noiva de Cristo. E Jesus, ele foi preparar uma casa e ele vai voltar para vir buscar sua noiva, sua igreja. Enquanto isso, a igreja se prepara como uma igreja vitoriosa,
uma igreja que vence as batalhas, uma igreja que luta. Qual é a igreja que vai visitar? Não é qualquer mulher, não é qualquer noiva, é uma sem ruga, sem mácula, sem mancha, alguém que se santifica, alguém que se purifica, alguém que luta, alguém que vence suas batalhas, alguém que não desiste da fé por qualquer coisinha, por rasgação de seda, né? Quando nós falamos, não dá para ser uma banana, não dá para ser uma rasgação de seda, tudo, ai meu Deus, não, nós precisamos ser aquelas damas, né? Uma mulher que seja uma dama de verdade. O que é ser uma dama de verdade? Não é uma rasgação de seda. Eu vou me comportar como uma dama, vou me comportar como uma mulher de Deus. Eu vou botar os pés de Jesus. E Jesus vai me dar vitória, né? Ele tem solução para todas as coisas, né? E para o homem, eu não vou me comportar como um banana, eu não vou me fugir, eu vou enfrentar isso de frente e eu vou segurar essa mulher até o final da minha vida. Amém? Amém? E é isso que nós precisamos ter. Então não fuja. Coloque Jesus. O cordão de 3 dobras não pode se alimentar. Beleza, Júnior? Beleza, Ivana? Então está aqui para vocês o cordão de 3 dobras, para vocês lembrarem desse dia aqui, em nome de Jesus, e marcar na história da vida de vocês. Eu quero encerrar falando sobre isso. Deus, ele disse que ele visita a maldição dos pais aos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Quando nós abrimos um precedente, uma brecha, quando nós pecamos, existe uma coisa que se chama maldição, que é o mal em ação, que ele visita dos pais até os filhos, até a 4ª geração. Mas quando nós decidimos fazer o bem, obedecer a Deus, existe uma coisa chamada bênção, que é um bem em ação. Esse bem não visita até a 4ª geração, mas até 1000 gerações, por causa de mim, por causa de vocês que estão obedecendo a um princípio bíblico. Estava confortável também, estavam juntos, né, e se amam, né? Mas por que estão aqui hoje, diante da igreja, diante dos homens, diante do cartório? Para obedecer o princípio bíblico. E por conta disso, hoje, não mais a maldição visitará os filhos de vocês até a 4ª geração, mas hoje começa uma coisa chamada bênção, um bem em ação, visitando os filhos de vocês até 1000 gerações por conta desse ato aqui. E isso é tremendo, é maravilhoso saber que os nossos filhos não vão ser visitados com maldição, mas com bênção, por causa de uma atitude de obediência nossa à palavra de Deus. Amém? Amém. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para Jesus. E nós vamos declarar que esse poder de Deus dobra que não vai se libertar no nome de Jesus. Amém? Eu quero chamar o pastor Genésio aqui, ele vai estar fazendo uma oração por vocês, antes de nós passarmos o propósito. Ele que ganhou, trouxe ele, a missionária Maria Helena trouxe a Ivana para cá, né? E ela foi vindo, ele foi fazendo célula, ela foi sendo instruída, né? Foi convencendo o Júnior, né? A coisa foi acontecendo, os milagres foram acontecendo, e hoje eu vim para cá, quando vi tudo arrumado, lindo aqui, a missionária Maria Helena arrumou, a Gabriela ajudou, e daí eu olhei o bolo, eu disse, que lindo esse bolo. E quem sabe quem fez esse bolo e está presenteando a gente para comemorar? Foi o noivo. E daí, mas o que mais me impactou não foi só a beleza do bolo, foi que estava escrito assim, te amo. E eu disse, louvado seja Deus. Vamos dar mais uma pausa aqui? Glória a Deus. Queria que vocês venham para cá. Vamos abençoar a vida deles e dar abertura a esse casamento. Boa noite, igreja. Deus abençoe. Abençoe a Ana, o Júnior. Foi uma bênção ver vocês aqui. A gente teve essa amizade muito profunda esse tempo todo aí com o Célula, acompanhando na sua casa. Muito obrigado por essa amizade, por esse amor, por esse carinho que Deus nos uniu, né, como família de Cristo, né? Amém? Vamos orar. Fecha os seus olhos e oramos. Pai, em nome de Jesus Todo-Poderoso, eu peço a graça e o poder do Espírito Santo sobre esse casal maravilhoso que veio a teu encontro, meu Pai, buscando a tua presença, Pai, para andar e viver uma vida de santidade, amor e paz na tua presença. Eu te peço a graça que tu dá o poder do Espírito Santo sobre eles e abençoe, Pai, em nome de Jesus, em todas as áreas da vida deles, mesmo na dificuldade, nas lutas, nas guerras, mas também na prosperidade e na bênção que eles vão receber da tua presença, Pai.
Porque tu é um Deus de misericórdia de fazer esse grande milagre nessa família, Pai, que trouxe ao teu reino perto de ti para ser abençoado pelas tuas mãos, Pai. Tu é um Deus de misericórdia, de fazer isso nessas crianças deles também, na família deles, na geração da primeira, quarta geração, quebrando todas as maldições, Pai, e trazendo sobre eles, Pai, uma vida renovada, transformada e mudada, em nome de Jesus Todo-Poderoso, porque tu é um Deus de misericórdia, de fazer esse grande milagre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, é tudo do pastor Genésio, amém? Glória a Deus, pastor Antônio. Gente, que noivo lindo, né? Parabéns para a missionária, para a irmã, né? Em nome de Jesus, amém? Ela é linda, uma gatona e também um noivo lindo. Deus abençoe vocês, amém, casal? Pode se sentar aqui. Deixa eu assustar. Agora eu vou até às 11 horas. Né? É brincadeira. Glória a Deus. Eu quero só deixar uma palavra que eu sei que é muito importante. Né? Nós não estamos falando a um casal novo, eles já são um casal que vivem juntos e decidiram arrumar a casa, como a gente fala aqui. Decidiram arrumar a situação, vivendo, digamos assim, um casamento. Eu quero falar de um texto, eu não vou nem ler, está em João capítulo de número 2, fala do primeiro milagre de Jesus, que foi em um casamento. Jesus foi convidado por Maria para participar de um casamento e a Bíblia diz que acabou o vinho. O vinho, na cultura do povo judeu, é aquilo que estimula a alegria, aquilo que estimula a festa. Mas para a gente que entende que Deus está falando de uma forma que não é a forma literária, é a forma, como se diz, é como se fosse uma simbologia. O vinho simboliza a alegria do casal, a alegria de um relacionamento. E a palavra de Deus diz que quando chegou em determinado momento da festa, o vinho acabou. E Maria procurou Jesus e perguntou para Jesus se ele poderia interferir, fazer alguma coisa. A primeira resposta de Jesus não é: ei, estou aí, vou resolver, não. Jesus disse a Maria assim: olha, o que eu tenho a ver com isso? Mas Jesus sabia da necessidade. E a Bíblia diz que ele mandou então que enchessem talhas com água, para que essa água pudesse ser transformada em vinho. No relacionamento tem um tempo que a gente acostuma, que a gente vai levando assim, que a gente tem vontade de ir embora, mas não vai, a gente fica, e daqui a pouco o amor acende de novo e o relacionamento continua. Digamos que a água no relacionamento é quando a gente perde aquela paixão, aquela alegria, a gente só briga. Porque casal é assim, irmão. Casal a gente não pode fantasiar, dizer que é tudo mil maravilhas. Meu casamento é o céu na terra. Oh, mentiroso. Porque o casamento é feito por duas cabeças pensantes. Não é um que pensa e o outro que não pensa. Então, porque duas cabeças que pensam, tem hora que dá choque. Tem hora que a comida está salgada demais. Tem hora que o homem esquece o sapato e entra para dentro de casa. A mulher limpou a casa. O homem esquece, está entrando, ele está na casa dele. Aí a mulher: tu não viu, estou na minha casa. E sem querer, vira água. Mas Jesus estava ali para transformar a água em vinho. O sucesso do relacionamento não está em quanto tempo você suporta, quanto tempo você fica quieto. O sucesso do relacionamento é você entender que para tudo tem jeito.
que se Jesus estiver envolvido em relacionamento, vai dar certo. A gente não pode imaginar assim, não, eu tenho medo, eu tenho trauma de casar, porque a minha família inteira separou. Mas você não é a sua família inteira. Você é a sua casa, a sua família. E se Jesus estiver presente, e o relacionamento estiver modelado, ele pode fazer voltar a ter cor, cheiro e sabor. Diga para quem está do seu lado assim: desiste de mim não. Se está do lado da esposa, diga: não desiste de mim não. Eu sou meio atrapalhado, mas daqui a pouco a gente se acerta. Daqui a pouco não tem nada que o perdão não resolva, que um momento de conversa não alinhe, e que o momento de oração não transforme. Por quê? Porque aquele que muda a água para o vinho está junto, ele é o cordão de 3 dobras do relacionamento. Então eu quero falar isso aqui hoje com o Júnior e para Ivan, que vai ter momentos que o negócio vai ficar estreito na terra, né? Mas se Jesus estiver aí no meio de vocês dois, a água pode voltar a ter cheiro, pode voltar a ter sabor, e a alegria do relacionamento pode sempre voltar. Amém. Porque Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria. Amém? Então hoje, nós estamos celebrando aqui o casamento de Ivana e Júnior, que decidiram tornar público algo que eles já viviam juntos. E decidiram fazer isso publicamente, entendendo que a bênção de Deus repousa sobre a família quando existe essa participação, esse convite de Deus. Quando você diz: Deus, eu quero o Senhor junto com a gente. Eu quero a tua bênção sobre nós, eu quero a tua bênção sobre os meus filhos. E existe a cerimônia. Deus honra o matrimônio do cartório, mas honra o matrimônio na igreja também. Na igreja é a bênção de Deus. Então nós vamos hoje orar pela Ivana, pelo Júnior, pelos seus filhos, pela sua casa. Nós vamos declarar a bênção de Deus sobre eles. Então, a gente não vai fazer aquela montoeira de coisa que eles já vivem, né? Que eu vou te amar, que eu vou te proteger. Eles já vivem se amando, já vivem se protegendo. Nós vamos orar por eles, os abençoando e pedindo que o Senhor os guarde, os livre de todo mal. Amém? Amém. Quero convidar o Júnior e a Ivana a ficarem de pé. Chamo as testemunhas para estar aqui juntos. Os filhos estão aqui também. A bebê está ali, aqui dança. A Helena veio apresentar. Onde é que está a Helena? Ah, é? Deixa. Isso, fica junto com ela, segurando ela no colo, para a gente poder orar pela família toda, né? Pela família. Amém? Vamos orar, estender as mãos para cá, orar por eles. Isso. Dá isso aqui para mim, eu vou dar para eles, viu? Isso. Pai, nós apresentamos diante do Senhor a vida do Júnior, a vida de Ivana, Senhor, que decidiram pelo casamento. Nós oramos segundo a Tua palavra, nós abençoamos essa família, nós queremos ligar na terra e no céu todas as Tuas bênçãos sobre este lar, sobre os filhos dos Teus filhos, que o Senhor os guarde, os proteja, o Senhor os livre, para que o Teu nome santo seja exaltado na vida dos dois. Nós oramos abençoando essas alianças que simbolizam o casamento, porque elas não têm emenda, porque o casamento não tem fim. Oramos consagrando, Pai, ao Senhor essas alianças e selamos isso na terra e no céu. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos agora para esse ato aqui
para entregar o bebê. Como o dedo fininho deve ser da varoa, do primeiro, e esse aqui do segundo. Deixa a mão esquerda livre, porque ele vai colocar a aliança na tua mão. Então, como símbolo do casamento sendo selado por Deus, pode colocar a aliança no dedo dela. Vocês vão ter bastante tempo para fazer declaração um para o outro, né? Ela também pode colocar a aliança na mão do marido. Então, com essa ação, nós declaramos na terra do céu marido e mulher. Deus abençoe. Agora passou o vento, né? Agora vem a bênção. Deixa eu só marcar o nome de vocês completo. Nome completo é o nome todo. Dado a integrado.
Gente, uma salva de palmas, o milagre está fechando brecha. Brecha fechada, aleluia. Queria pedir para os irmãos pegar o seu refrigerantezinho, tem lá no freezer e trazer ali naquela mesa. Depois nós podemos compartilhar com eles essa alegria. Eles trouxeram um bolo para a gente poder estar comendo junto. E vai estar cortando e você pode estar recebendo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto. Ele te dê a paz, que a bênção do Senhor se estenda no seu casamento, no seu lar, que o mal bata em retirada. Em nome de Jesus, todos os desajustes sejam ajustados, que a bênção do Senhor venha sobre a reconciliação, a restauração e o renovo no lar, no casamento, na intimidade, em todas as áreas. O Senhor faça florescer a presença dEle, em nome de Jesus, na tua vida, que seja um jardim fechado no teu casamento, e a bênção do Senhor se estenda até os teus filhos. E se você não é casado, que o Senhor prepare, em nome de Jesus, a pessoa certa, correta, e que tenha um casamento com um cordão de 3 dobras, que nunca se arrepende, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe, até domingo, em nome de Jesus.